Fala, trader, beleza? Tem uma coisa que eu costumo falar demais para quem me acompanha, que é o seguinte: não basta você saber o que fazer, você tem que saber como conseguir fazer, o que é algo completamente diferente, tá? E nessa playlist aqui de gerenciamento que vai estar aqui, eu falei ali sobre algumas nuances que eu vim descobrindo aí no meu trajeto, né, no mercado financeiro, que me fizeram conseguir ter um gerenciamento por um tempo mais prolongado, ok? Eu não consigo garantir para mim mesmo que eu vou ter gerenciamento para o resto da minha vida, que nunca eu vou falhar e tal. Mas eu sei que os hábitos que eu melhorei na minha vida, que isso também não tem necessariamente a ver com dinheiro, e esses hábitos que eu melhorei, essa forma de enxergar o mundo, de certa forma, enfim, me fizeram conseguir seguir um gerenciamento de uma forma mais adequada e mais contínua, mais prolongada, vamos dizer assim. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, vai assistir, beleza? Para depois você vir para esse aqui. Se você já sabe o que é Gali, mão fixa e soros, você já pode pular o segundo vídeo, mas o primeiro você precisa assistir, beleza? E esse terceiro vídeo aqui já é a conclusão do que eu tô falando aí nos vídeos anteriores. E vai ficar um pouquinho longo, mas tudo que vai ser dito aqui vai ser de suma importância para você assistir, assimilar, escrever principalmente, ok? E aplicar, tá bom? Então vamos lá, eu vou concluir tudo o que eu falei ao decorrer desse módulo e vou te passar um plano de gerenciamento que você vai adaptar aí. Vamos lá, primeiro agora você vai começar pelo gerenciamento de mão fixa. Ok? Esse é o seu começo. E você vai seguir esse gerenciamento até você ter uma confiança maior, tá? Até você ter uma confiança boa, ou seja, até você começar a entender ali, poxa, essas regiões aqui são melhores, essas regiões aqui já não são tão assertivas, essas regiões aqui já me trazem um retorno maior. Então, quando você tiver essa certeza maior, beleza, ali no mercado, você sentir uma confiança mesmo. A gente nunca sabe qual vai ser a resposta ali do gráfico, né? A gente nunca sabe se a vela vai subir ou descer. Mas a gente tem em mente quase claro, beleza? E aos poucos, com o passar do tempo, fazendo a coisa certa, você vai conseguir deixar a sua mente abrir para você identificar os melhores padrões do gráfico e aos poucos você vai sim ter uma confiança muito grande acerca de qual região ali é mais interessante para você dar suas entradas. E quando você tiver já tendo a consistência de operacional mesmo, de estar sempre repetindo a mesma coisa, sempre entrando nos mesmos padrões, sempre aplicando todos os padrões que precisam ser aplicados, e você vai ver aqui ao decorrer do curso, aí sim você vai para o gerenciamento de soros. E você não vai para o gerenciamento de soros já querendo fazer 10-0 com soros, beleza? Não faz isso. Isso é possível? É. Ainda mais porque você vai passar muito tempo ali com o operacional de mão fixa. Então, quando você for executar os soros, é a mesma coisa de mão fixa, só que o que muda é que você precisa ter uma meta ali crescente, né, de soros, beleza? Que é o que eu vou explicar aqui ao decorrer da explicação aqui dessa aula, beleza só? Então, primeiro você vai começar pelo gerenciamento de mão fixa, ok? Quando você tiver uma confiança maior, aí sim você vai para o gerenciamento de soros, beleza? Você já sabe que é o gerenciamento de soros, né? Que é você entrar com o valor, aí se der vitória pegar o lucro, na próxima entrada você entrar aí com o valor inicial, né? O primeiro valor que você entrou, mais o lucro. Aí você deu uma entrada de soros nível 1. E aí se você acertar, você vai ficar 2-0, né? Acertou duas, errou 0. E aí você vai repetir o processo. Mas, primeiro, eu vou te explicar aqui como que você vai fazer essa escala dos soros, ok? Então, ó, qual gerenciamento escolher? Primeiro, sempre vai ser mão fixa. Sempre. Você nunca vai começar nem pelos soros, nem pelo Gale, ok? Gale, inclusive, você vai abolir da sua vida, por conta que eu já te expliquei que o Gale é uma mistura de formiga, ou seja, quando você ganha muito pouco. E para você ganhar muito pouco, você passa por um estresse grande, né? Que é o de estar enfrentando ali o leão. Porque você corre o risco de perder muita grana. E dependendo, né, do quanto você entrar, na verdade, se você entrar com pouquíssimo, né? Você não corre tanto risco. Mas mesmo assim, é muito mais vantajoso você iniciar pela mão fixa mesmo, com gerenciamento ali de 5% ou 2%. Com gerenciamento mesmo que fique próximo do gato raivoso, ok? Não cai nessa neura de, tem que ser 2%, tem que ser 5%, tem que ser 10%. Não tem que ser porcentagem fixa nenhuma, não. Tem que ser um valor fixo, certo? Mas a porcentagem, ela não precisa ser fixa. O que precisa ser fixo é o valor
que fique próximo ali àquela ideologia que eu passei do gato raivoso. Por que isso, Victor? Porque é o que mais funciona. O que mais funcionou para mim, foi o que mais funcionou para os meus alunos. Enfrentar um inimigo que você consegue derrotar e que se você não conseguir derrotar ele, tá tudo bem. Você dá um tempinho e vai para uma próxima, entendeu? Então tem que ser isso, tem que ser esse inimigo, ok? Eu tenho certeza que tá ficando claro na sua mente. Olha só, então primeiro vai ser mão fixa sempre e não obrigatoriamente soros. Você não precisa ter os soros aí como a meta, sabe? Você não precisa, eu vou ter uma assertividade boa em mão fixa para depois obrigatoriamente ir para soros e tal. Não, você pode ficar em mão fixa para sempre se você quiser. Você vai sempre iniciar com mão fixa, mas você pode continuar com mão fixa pro resto da sua vida. Mão fixa é muito tranquilo de tanto emocionalmente, né, de você enfrentar. É o gerenciamento mais suave mesmo, porque Soros acaba sendo uma pressão psicológica que, obviamente, quando você tiver avançado, ok? Porque gerenciamento de Soros é para uma pessoa que está ali do intermediário para o avançado, por isso que você vai começar com mão fixa, ok? E só para deixar claro, o único lado negativo, né, entre aspas, da mão fixa seria esse aqui, ó. A mão fixa, ela vai demorar um pouco mais, entendeu? Para você escalar, demorar um pouquinho mais. Mas vai ser muito mais tranquilo, entendeu? Você não vai ter uma pressão psicológica para fazer isso. Mão fixa é sim para pessoas que estão iniciando agora. E após isso, né, após você passar por esse processo, você vai ter a possibilidade de migrar para os soros, ok? E claro que os soros, independente de você estar intermediário ou avançado, o soros ele vai ser um pouco mais puxado emocionalmente, mas dá sim para você enfrentar da seguinte forma: você, quando você começar a fazer soros, né, caso você opte por fazer soros, que eu recomendo, beleza? Dessa forma que não vai ser muito puxado para o seu psicológico, que é o seguinte: você vai definir aqui, ó, a seguinte meta, né? Você vai acertar ao menos 10, beleza? Para o nível 1, ou seja, você vai ter que ter uma meta aí de iniciar as operações e acertar uma e depois pegar esse lucro e acertar uma segunda e fazer isso por pelo menos 10 vezes, ou seja, acertar o 2-0, né? Acertar o Soros nível 1, que é acertar uma entrada e depois acertar uma entrada junto com o lucro da anterior, por pelo menos 10 vezes. Quando você conseguir fazer 10 vezes o Soros nível 1, aí você vai excluir da sua mente completamente essa ideia de Soros nível 1 e você vai começar agora com o Soros nível 2. Ou seja, você só vai dar entradas visando bater ali o 3-0. Ou seja, você começa. Se você perder, beleza. Você para, você termina a sessão e você só volta na próxima, ok? Já vou explicar o que é uma sessão, tá? Tem aqui no textinho, mas eu vou explicar. Então, quando você perder, você sai e na próxima sessão você tenta de novo bater o 3-0 em uma sessão, ok? É uma sessão completa. Você vai sentar na cadeira e você vai tentar bater o Soros nível 2, ok? Se você perder, você sai e na próxima sessão você tenta de novo bater o Soros nível 2, ok? Aí quando você bater, você conta lá, pronto, consegui bater uma vez aqui o Soros nível 2. Aí beleza, você vai, tenta bater 10 vezes. Quando você conseguir as 10, aí sim você vai ticar, né, pro próximo passo, que é o Soros nível 3. E aí você vai. Beleza? Você vai crescendo, crescendo, crescendo. Aí dessa forma não vai ser tão complicado de você ir avançando. E aí o que acontece? O Soros nível 3, nível 4, que seria ou um 4-0 ou um 5-0, né? Ele já vai ser suficiente, mais do que suficiente para você escalar tranquilamente, por vários motivos. O primeiro motivo é o seguinte: você não vai precisar ficar muito tempo para acertar aí 4 ou 5 entradas, ok? Então, 4 ou 5 entradas é muito tranquilo de você sentar ali na cadeira, fazer as análises e dentro de meia hora, uma hora no máximo, você conseguir acertar essa quantidade, que é relativamente baixa, né? 4 ou 5 análises bem executadas ali. E bom, a parte 2 aqui eu já falei, né? A porcentagem por entrada, ela deve ser o mais próximo aí do gato raivoso. Tipo, a porcentagem por entrada, ela não vai ser necessariamente de 2 ou 5 ou 10%. Ela pode ser 20%, 30%, 50%, depende do quanto você tem ali na conta. Porque assim, para algumas pessoas, R$ 10 vai ser pouco.
tá? Eu não tô na sua mente para saber e não tem como eu te falar assim, R$ 10 é pouco ou R$ 10 é muito, entendeu? Você que vai, com o passar do tempo, com sua experiência ali, você vai começar a entender. Então, é justamente por isso que eu recomendo essa porcentagem baixa, porque você consegue ter margem de erro. No começo, talvez você demore um pouco para entender certas coisas e você acabe tendo alguns tropeços, alguns erros que, se você tivesse tido só um pouquinho mais de atenção, você não teria tido esses erros. Então, são erros inevitáveis para quem está começando agora. Como errar ali o momento de entrada, né? Se é para a mesma vela, para a próxima vela, ou às vezes achar que já chegou lá na região que você ia dar entrada, mas ainda não chegou. Enfim, provavelmente no seu começo você vai cometer uma série de erros. E é justamente por isso que eu recomendo que, se, por exemplo, todo o dinheiro que te sobra no mês, por exemplo, tá? Seja R$ 100 que te sobra assim para investir, né? Se é R$ 100, apenas isso no seu mês inteiro, então sim, você não vai passar aí de 10% nunca, pela questão do risco mesmo, para você ter uma tranquilidade mental, não, uma tranquilidade emocional de que você pode perder diversas entradas que você não vai se comprometer, ou que você não vai ter que ter um esforço muito grande para recuperar esse prejuízo. Se te sobra apenas R$ 100 ou sobre outro valor, enfim, mentalize esse valor que te sobra para investir. Você não vai dar, dentro desse valor total, você não vai dar nenhuma entrada ali com mais de 10% nunca, ok? Até porque nem precisa. Essa questão de porcentagem, ela tem muito a ver com o quanto você tem na banca, né? Quando eu falo que 2, 5 ou 10%, eu falo com relação a todo o capital que você tem sobrando no seu mês para investir, ok? Eu falo nesse sentido. Se você, por exemplo, tem R$ 100, mas aí você só colocou na corretora ali R$ 50, então não é necessariamente a porcentagem que você vai visar aí para dar as entradas. Você já vai observar qual o valor que compensa para você dar uma entrada. Então, se é R$ 5 ou se é R$ 10 já seria 20%, né, dos R$ 50. Mas esses 20% não vão ser o leão lá, né? Até porque você tem essa banca de R$ 50 aqui e você ainda tem R$ 50 sobrando, beleza? Então é só isso que eu quero que você entenda, tá? Não se prende necessariamente a porcentagem. Só se prenda a porcentagem caso você vá colocar todo esse valor que te sobra aí no mês livre, né, para investir. Aí sim, você vai visar essa questão da porcentagem, no máximo você vai dar 10%. E o que eu mais te recomendo, que é o que mais deu certo para mim, para os meus alunos, é 5%, dando entradas sempre em regiões qualificadas, né? Em regiões que você vai aprender ao decorrer do treinamento, que são as mais assertivas, beleza? Então, qual o valor que te motiva ao ponto, né, de você querer operar da melhor forma, de você querer gastar ali alguns minutos mesmo do seu dia, alguns 10, 20, 30 minutos para dar uma entrada ótima e depois você ter o resultado, né? Nunca tenho uma certeza de que a gente vai acertar, mas quando você fica um tempo analisando, esperando as melhores regiões, você vai mais acertar do que a longo prazo. Beleza, então esse valor que você vai dar a sua entrada aí, ele deve ser dentro desse gato raivoso, beleza? E tem que te motivar, né? O que é o gato raivoso, no caso? É um valor que te motive, beleza? É um valor que te motiva a esperar. Esperar ali 10, 20, 30 minutos para a melhor entrada, beleza? E que ao mesmo tempo não te force a tomar decisões puramente emocionais, ou seja, ter ganância, né? Aquela vontade incontrolável, eu quero entrar aqui porque eu quero dinheiro e é isso, não tô nem aí. Entendeu? Esse tipo de pensamento não vai para frente. E você não precisa disso. É só você não entrar com um valor tão alto, já resolveu todo o seu problema. Se você tiver com esse sentimento aqui, ó, de ganância, é só você não entrar com um valor tão alto. Se você não tiver nem aí pro valor que você tá entrando, tipo, tá nem aí de perder, é só você equilibrar. Só você aumentar um pouquinho. E aí, claro, vai depender da sua disciplina também, né? Mas eu garanto que você acertando essa questão aqui, ó, você vai ter um resultado mais tranquilo. E isso você vai aprender com teste, que nem eu falei. Você vai acertando e errando, e é justamente por isso que eu te recomendo que seja uma porcentagem baixa, beleza? E terceira coisa aqui, ó, periodização.
A periodização para você trocar o valor, ou seja, 10% ali de R$100 é R$10. Então você começou segunda-feira com R$10, ganhou, beleza. Se tiver mão fixa, né? Entra com 10 de novo, 10 de novo, entra com 10 de novo. Quando perde, entra com 10 de novo. Mão fixa. Se for Soros, né? Você já sabe, vai entrar com 10, depois vai entrar com 10 mais o lucro e por aí vai. Então, por semana, ou seja, segunda-feira você vai começar o gerenciamento. Então, hoje aqui que eu tô gravando é uma sexta-feira. Então, essa semana eu vou encerrar o gerenciamento que eu utilizei essa semana e próxima semana eu vou entrar com um novo valor que vai depender do quanto eu vou terminar essa semana de agora para eu ver qual é o valor que eu vou começar na segunda. Então, se eu terminar essa semana agora com R$1.000, por exemplo, próxima semana os meus 10% vão ser R$100, ok? Então, é dessa forma. E aí, na terceira semana, vamos supor que eu esteja com 1.500. Então, segunda-feira, de segunda a sexta, ou de domingo a domingo, para quem for operar OTC, será os 150. Então, 150, 150, 150, independente de ser mão fixa ou Soros, ok? Então, a periodização ela vai ser semanal, porque se eu trocar todos os dias, tipo assim, eu tive 3 dias positivos, aí fui de 1.000 para 1.700, por exemplo. Aí no terceiro dia eu já vou entrar com 170. Aí eu tenho um dia negativo, 2 dias negativos, pronto. Aí já entreguei um lucro brutal, entendeu? Eu entreguei 60% do total que eu tava na banca. Então, isso pode ser que não seja interessante, porque dessa forma aí, teria perdido 640, aí ia ficar 1.060. Então, ia ficar R$60 positivos, tipo, ia ter tido 3 dias positivos e 2 negativos e ia ficar com 1.060, ou seja, R$60 de lucro. Sendo que se tivesse mantido o gerenciamento inicial, não teria tido um prejuízo tão grande, entendeu? Então, é legal trocar apenas semanalmente. Começou segunda-feira com valor, vai até sexta. Se começou domingo, vai até domingo com esse mesmo valor, por entrada, beleza? Então, trocar a porcentagem inicial de cada entrada apenas uma vez por semana, beleza? Anote isso aí também. Então, vamos lá. Divida a sua tarefa por sessões. O que é sessões? O que é uma sessão? Sessão, para mim, assim, é basicamente você direcionar completamente seu foco para uma mesma atividade. Tipo, você sentou aí agora na sua cadeira e são meio-dia e aí você vai focar 100% nisso. Você vai desligar o celular, você vai desligar o Wi-Fi do celular, ou se você opera pelo celular, você vai operar pelo celular e você vai desligar as notificações do celular e você vai focar apenas no gráfico. Então, você vai iniciar uma sessão onde uma situação, né, onde você vai focar em uma coisa só. E você vai direcionar o seu foco completamente para isso. E que só vai ter fim quando você trocar o seu foco para outra coisa. Ou seja, se você operou ali de meio-dia a 1 hora da tarde e já são tipo 1h30, 2 horas da tarde, mas você ainda não tirou a mente do gráfico, quer dizer que a sua sessão ainda não acabou. Quer dizer que você ainda está gastando energia mental para aquele foco. E você precisa mudar o foco, vai fazer qualquer outra coisa, vai ler um livro, vai estudar, vai trabalhar em outra coisa, vai ver uma outra fonte de renda, vai fazer qualquer outra coisa. E aí quando você trocar o foco, que você conseguir se sentir bem por outra coisa além do gráfico, aí sim você pode pensar em fazer uma segunda sessão, ou seja, chegar ali umas 4 horas da tarde e fazer uma nova sessão de operações. Beleza? Até 5 horas da tarde. E por que eu tô falando isso? Isso aqui é muito importante, porque é o seguinte, a sessão, né, ou seja, começar uma coisa, terminar e ir para outra, é muito bacana para o seu cérebro, porque você mostra para o seu cérebro que você iniciou uma tarefa, você foi até o fim, você concluiu tudo que você tinha que fazer, ou seja, então você ficou ali 1 hora no máximo operando, ou tomou um loss, ou seja, deu uma entrada ali, deu prejuízo, tanto se bater 1 hora de operações lá, 1 hora de operações, ou se você tomar um loss, você para, ok? Ou seja, você fala pro cérebro, pô, perdi, tô triste e tal. Você vai ficar um pouquinho triste, sim, é normal, mas aí você vai fazer outra coisa. Busca outra coisa, busca ativamente outra coisa que te traga prazer. Conversar com alguém, ler, até jogar, trabalhar, estudar, fazer outro projeto, outra coisa que você goste, um hobby.
faz outra coisa. Não fica o dia inteiro só mercado, 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 porque não vai dar certo. Eu já testei diversas vezes e eu já fui um quebrador de banca nato. Ou seja, já perdi muito dinheiro nesse mercado e quando eu perdi era justamente por isso, porque eu queria resolver todos os meus problemas no mesmo dia, operando o dia inteiro e só pensando nisso, só fazendo isso, só estudando isso e vendo o curso 1, 5, 3, 10 vezes no mesmo dia e operando, 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 quebrando, operando, 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 quebrando. Então, não assim, né, no mesmo dia e assim, mas sabe, com passar ali, não conseguia ficar 2 semanas com a banca. E hoje em dia eu consigo ficar o quanto tempo eu quiser, porque não é questão de quebrar banca, sabe? Quebrar banca é um negócio errado. Não deve existir no seu vocabulário, sabe? Daqui pra frente não vai mais existir isso. Você vai seguir o gerenciamento, beleza? Vê até lá as aulas lá de mindset, onde eu falo sobre as afirmações. As afirmações, elas são muito importantes, que a gente acreditar que a gente consegue, que a gente vai conseguir trocar o foco e se sentir gratificado, né, realizado profissionalmente, assim, digamos, por ter batido a meta, que era no máximo 1 hora por sessão ou um loss por sessão, né, um prejuízo por sessão. Então, é muito bacana para o nosso cérebro, ok? A gente ter essa questão aí das sessões, para não ser um dia inteiro, uma tarde inteira que você fique 3 horas olhando o gráfico, não precisa, beleza? Não precisa. Então, você pode sim ficar 3 horas por dia, 4, 5, mas você vai ter que dividir por sessões. Você vai ter que se alimentar bem antes, você vai ter que tomar uma cafeínazinha após se alimentar, você vai ter que comer uma gordurazinha, porque tudo isso vai ajudar. Você vai ter que se hidratar, ter uma boa noite de sono. Então, tudo isso vai ajudar, beleza? A você ter mais momentos no seu dia, porque assim, o gráfico, ele é como se fosse uma leitura de um livro. Certo? Você consegue ler o livro disperso, né? Tipo, ler 3 palavras de uma linha e uma palavra da próxima e 5 da outra e ler todo aleatório. E você também consegue ler palavra por palavra, vírgula por vírgula, ponto por ponto, entender cada coisa que foi dito e tal. Então, o gráfico é a mesma coisa. Você consegue observar o gráfico e dentro ali de 1 minuto a 1 hora, a 10 horas, você pode ter um rendimento, uma leitura gráfica muito boa ou muito fraca, beleza? Então, você precisa ter uma leitura boa e para isso você precisa estar bem. Não é necessariamente você precisa estar bem, você pode estar mal e ter uma leitura melhor do que você já teve em qualquer outro dia, porque é questão de motivação, sabe? A gente geralmente está mais motivado quando a gente está bem, mas motivação não tem a ver com a gente estar bem, beleza? Motivação tem a ver com a gente ter motivos para agir. Então, se a gente tem motivos para aguardar as melhores regiões, motivos para entender a movimentação gráfica, motivos para ser o melhor ali no que a gente está fazendo, a gente consegue ter um resultado bacana. O que não pode é você estar sendo movido pela emoção, movido por querer dinheiro. E não é isso que vai colocar dinheiro no seu bolso. Isso é o que a maioria das pessoas fazem. E a maioria das pessoas que quebram banca também fazem isso. Beleza? E era o que eu fazia no meu começo. Eu queria dinheiro. Peraí, eu quero transformar esses 100 reais em 102, eu quero transformar esses 100 reais em 150, eu quero transformar esses 150 em 300. Aí fazia isso em um dia, fazia isso em 2 dias e tipo, isso no meu começo, né? Hoje em dia eu faço muito mais do que isso em um dia, né? Eu faço alavancagens brutais hoje em dia. No meu começo eu queria muito fazer isso por dinheiro. Hoje eu não faço por dinheiro, eu faço por me provar que eu sou bom ali. Eu faço por me provar que eu sei o que está acontecendo. Eu faço porque eu entendo a movimentação do gráfico, beleza? Então eu espero as melhores regiões, eu não espero uma região que vai me dar dinheiro, não é isso, entendeu? Essa é a grande sacada também, é uma das grandes sacadas, beleza? Então, sessões, beleza? Anota aí, sessões, tá? Então, sessão ali de 1 hora no máximo ou um loss. É basicamente você direcionar completamente seu foco para uma mesma atividade, nesse caso o mercado, e que só tem fim quando você troca o seu foco para outra coisa, como, por exemplo, qualquer coisa, né? Trabalho, filme, exercício, sexo, jogo, sair, ir pra praia, pra algum canto, enfim. Então, só quando isso aqui acontece que você trocou o foco e aí sim você consegue voltar zerado, né? Para focar nisso de novo. Então, só após esquecer completamente o gráfico, é que a primeira sessão do dia foi encerrada e você pode dar início a uma nova sessão. Beleza. E outra questão aqui, ó. Stop loss. O stop loss, ele é emocional, beleza? Não é racional. Tipo, tá tudo bem, eu tô vendo que o gráfico vai dar certo, eu vou continuar. Não, não é isso. Você tem um lado emocional e um lado racional. Quando você toma um loss, uma derrota, você vai dar uma pausa, beleza? Porque é emocional. Então, o stop loss, ele é diário e emocional. Tomou um loss, você vai dar um tempinho, beleza?
e são 2 entradas negativas, tchau mercado, ou seja, 2 entradas no dia, você dá tchau pro mercado. Você tem 3 sessões para fazer no seu dia, livres, ok? Se foi uma, teve derrota. Foi outra, ficou positivo, ok? Foi outra, teve um loss, parou. E no mesmo dia ainda você pode analisar o loss. Escreve aí, puxa essa perninha aqui, ó. No mesmo dia que você tomou esses loss aqui, você pode analisar. Só analisa, não, você não vai mais dar entrada nenhuma. Você vai ficar na maior tranquilidade. Tenta sentir essa paz interior de você olhar para o gráfico, ver que você só perdeu um pouquinho de nada de dinheiro ali, porque você entrou no gerenciamento de 5% ou 10%, né? Então, analisar o loss, ou seja, você tomou loss ali no dia e você vai analisar, você deve analisar. Por que eu fiz? O que eu poderia ter feito melhor? Qual região poderia ter pego uma entrada melhor? Tá? E aí você vai gastar um tempinho, uma horinha, você vai analisar isso aqui, você vai descobrir que, poxa, nossa, eu poderia entrar naquela região ao invés dessa. Aí você já vai anotar numa folha no seu caderninho também, que você poderia entrar. Não é obrigado, tá? Não é obrigatório você anotar não, beleza? Eu mesmo no começo comecei a anotar, anotava muito no caderno, e após isso eu comecei a deixar na minha mente mesmo, porque a gente tem total capacidade de ver uma informação guardar no nosso cérebro. Nosso cérebro, ele é incrível. O meu é incrível, o seu é incrível, de todo mundo é incrível. É só a gente usar, beleza? É só fazer ele deixar de ficar preguiçoso. Então, analisar o loss. Tomou loss, vai analisar o loss, beleza? Isso é ótimo. Então, determinar uma quantidade X de operações, eu falei, né? Máximo por dia, que eu recomendo são 3 sessões, porque senão você vai colocar gráfico demais no seu dia. E gráfico, dinheiro, tal, pode acabar viciando. Então, quanto menos você fizer por dia, melhor. Ou seja, quanto menos você fizer e da forma mais eficiente possível, melhor. Então você vai passar 3 horas no máximo, totalizando aqui de 1 a 3 horas no máximo por dia de operacional. Isso aqui é o máximo por dia, ok? De 1 a 3 horas. Por que de 1 a 3? Porque eu recomendo sim que você fique todos os dias ali pelo menos uma horinha exposto ao mercado, olhando as movimentações. E aí sim você, pensa, poxa, eu tive um tempo de tela hoje. Eu olhei o gráfico por tempo suficiente para entender as movimentações. É muito bacana ter tempo de tela, tá? Muito bacana mesmo. E cada sessão, né, se encerra com o loss ou com o máximo total de 1 hora. Ok. E como saber o tempo ideal de operacional? Aqui já é de feeling, né? De sentimento. Você que vai ter que ver qual é o melhor para você, ok? Mas basicamente é o seguinte: o final, né? Ou seja, o momento que você para ali de operar em cada sessão é o exato momento onde você começa a se sentir cansado ou saturado de ficar observando as informações das velas no gráfico. Ou seja, você, que nem eu expliquei, né? Você vai estar lendo o gráfico como se fosse um livro. E você pode ler ele sem gastar muita energia ou gastando muita energia. O que eu te recomendo é que sempre gaste muita energia, só que da forma mais eficiente possível, né? Você primeiro vai analisar uma coisa, depois outra, depois outra. Vai ter o módulo lá de conclusões finais, onde eu vou falar qual o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º e 11º ponto que você vai observar ali no operacional, beleza? E aí você vai ter um direcionamento, porque senão você vai gastar muita energia. Tipo, primeiro agora eu vou analisar a Fibonacci. Aí em outra situação no gráfico. Primeiro eu vou analisar suporte e resistência para depois Fibonacci. Aí em outra situação. Primeiro eu vou olhar pavio para depois não sei o que. É muito mais bacana você primeiro analisar uma coisa para depois analisar a outra. Que você acaba criando um padrão na sua mente. Mas claro que com o tempo vai ficar mais fácil e você já vai ter isso de uma forma um pouco mais automática, né? Mas é bacana sempre estar analisando, né? Que nem eu já falei aqui no treinamento, mais de uma análise para dar uma entrada, ok? E nesse módulo eu vou estar entrando mais nesse assunto. O tempo ideal de operacional, né? É o tempo que você não tá cansadíssimo ali, você não tá estressado, tá? Você tem que ver isso aqui com prazer. Você tem que ter um tesão mesmo de estar analisando. Nossa, que delícia olhar uma movimentação da vela. É exatamente isso. E recado final, né, para esse tema. A única coisa que vai te fazer se diferenciar da grande maioria dos outros traders será a disciplina de fazer o que a minoria estão fazendo. E tenha certeza que pouquíssimos treinamentos vão te ensinar esse plano geral que estou passando para você. Eu nunca vi um treinamento que ele foi tão específico assim, né? De falar tudo isso aqui, explicar cada coisa por cada coisa. E eu acredito que isso aqui é muito importante. Isso aqui vai cortar um caminho muito grande para ti, beleza? Bota isso aqui em prática, escreve, beleza? E vamos dar continuidade aí ao treinamento que ele tá só começando, tá bom? Tamo junto, até a próxima aula.